E aí, pessoal, informações sobre Vitor Bobsin. Chegou a hora dele responder. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O principal menino em visibilidade nos últimos anos no Grêmio foi Vitor Bobsin. Na semana que vem ele completa 21 anos. Nunca jogou no time principal do Grêmio e nos últimos anos enfrentou uma série de lesões, desde problemas como uma vez caiu da escada, uma coisa dentro de casa, acabou se machucando, como uma série de lesões musculares. Eu tenho acompanhado os últimos passos do Vitor Bobsin, sobretudo tentando analisar o que ele tem feito dentro do campo no time de transição. Ele jogou o segundo tempo da partida que eliminou o Grêmio lá, o jogo contra o Ceará. Ele melhorou muito a questão envolvendo a intensidade, a sua capacidade de desenvolver intensidade no jogo. Para muitos era um volante habilidoso, de bom passe, de boa bola longa, mas sem intensidade, sem encurtamento dos espaços e tal. E isso, para muitos, teria diminuído o tamanho dele junto às categorias de base do Grêmio. Mas o tempo passou. E um trabalho muito importante que se fez na base para tentar dar essa intensidade, ele começou a ter. Acabou tendo 2 ou 3 lesões musculares, isso diminuiu um pouco o poder dele, mas ao mesmo tempo é preciso dizer, e com toda a tranquilidade, que Vitor Bobsin é jogador do Grêmio até dezembro de 2021, ou seja, no final desse ano, e ele precisa dar uma resposta positiva. E aí que entram as informações que eu quero colocar para vocês. A primeira delas, o Grêmio já procurou o Vitor Bobsin para renovar. E a notícia não é boa. O Vitor Bobsin pensa em valorização nesse momento. Vitor Bobsin tem o melhor contrato desses meninos de transição porque ele fazia muito sucesso na seleção brasileira, era ambicionado por meia dúzia de clubes do exterior e aquilo fez com que o Grêmio elevasse o valor do seu passe lá, ou do seu contrato. E ele, em cima desse processo, ele acabou recebendo muito mais do que os outros. Muito mais do que os outros. Aquela média, aquele histórico que o Grêmio tinha, o Grêmio com ele passou um pouco da conta porque entendia o valor dele. Só que agora, o Vitor Bobsin não joga futebol, pelo menos em sequência, há mais de 2 anos. Ele não pode querer uma valorização. O Grêmio quer botar ele, enquadrar ele dentro disso e isso é informação. O Grêmio quer sim utilizar o Vitor Bobsin, o Grêmio quer sim entender que ele pode ser um jogador pelo menos testado no time principal. O Grêmio quer, o Grêmio ambiciona isso. E o Grêmio ajudou muito o Bobsin. Porque, como eu disse, o Bobsin há 2 anos ele não dá uma resposta positiva e há 2 anos o Grêmio insiste com ele, valorizando as suas questões, valorizando o jogador que é tido por muitos em alta conta, por outros já desistiram dele, mas muitos acreditam nele. Então, esse processo que nós estamos vendo precisa chegar, sabe aonde? Não no Grêmio, no jogador. Chegou a hora do Vitor Bobsin responder e dizer o seguinte: agora é comigo. Faz 2 anos que eu não consigo jogar. Faz 2 anos que eu tenho dificuldade. Ah, mas o Grêmio não me valorizou, não chamou pro grupo principal. É verdade também. Só que dentro dessa situação é preciso colocar claramente que as coisas elas andam assim e o Grêmio precisa de fato, da resposta positiva do jogador. Não tem outra saída. Não existe outra saída. Existe um jogador de futebol que era tido em altíssima conta, que acabou não vingando. O Grêmio quer continuar apostando nele, mas ele precisa também agora entrar no risco. Olha, cheira muito mal para mim o Bobsin pedir aumento nessa hora. O Bobsin deveria dizer o seguinte: reduz o meu salário que eu vou mostrar o meu talento para vocês. Agora, dificultar uma negociação, e aí a gente já ouve histórias que essa geração incomoda. Essa geração, ela está muito envolvida na questão TT, Diego Rosa, que foram vendidos muito cedo para grandes clubes da Europa. Não são todos, gente. Vamos pensar um pouco. Tem muito jogador aí que vai para a rede social como fenômeno e não fardou ainda. E isso desmancha a carreira de você. Então, é preciso ter essa compreensão, ter esse entendimento para a partir daí a gente ver um jogador que pode sim ser um jogador que brilha aqui. Mas agora a hora é da resposta dele. Vai fazer 21 anos. Está na hora de responder. Neste caso, não culpem o Grêmio. O Grêmio tem algumas dificuldades, muitas vezes, de colocar jogador tarde? Tem, mas não nesse caso. Esse caso,
o Bobson tem que dar resposta, porque há 2 anos ele não consegue ter sequência nem no time de transição. Então não é culpa do Renato que o Bobson está terminando o contrato aqui. Essa não. Vocês sabem que eu critico o Renato nas coisas que tem que criticar, mas essa não. O Bobson tem que entender o seu momento, botar para si, e eu tenho certeza com as pessoas que eu conversei, muitos deles, eu acredito no Bobson, e eu tô nessa. Eu acredito também, mas ele tem que dar resposta para o Grêmio. Chegou a hora dessa roda girar um pouquinho, e agora o Bobson dentro do campo e também dentro das realidades financeiras que o Grêmio está oferecendo, recomeçar a sua carreira. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.